tenho até um pouco de vergonha de fazer essa pergunta. Não sei como estudar. Eu leio o texto e tomo nota de quê? Tenho sempre que tomar nota no livro bem prático. Como é que se estuda? Digo, mas é a coisa mais simples, Marco Vinícius. Você tem que ver o que você está querendo saber. E, às vezes, você lê um livro inteiro. Isso me acontece para mim. Às vezes, eu leio o livro inteiro para eu aproveitar um parágrafo, que é o ponto que eu tinha realmente interesse. E o resto eu esqueço. Então, é o seu interesse que determina o recorte. Agora, tomar nota, né? Eu, quando comecei a estudar, tomava nota de muita coisa. Quer dizer, eu sublinhava os livros e depois fichava aquele negócio. Uma hora eu vi, mas peraí. Aliás, não fui eu que descobri isto. Foi o Inácio da Silva, falecido Inácio da Silva Terra, professor da Faculdade de Direito. Era um homem inteligentíssimo. E um dia eu fui visitá-lo e vi que os livros da biblioteca, ele tinha uma biblioteca enorme, os livros dele estavam todos cheios de papeizinhos. Eu falei, o que são esses papeizinhos? Ele falou, é o meu arquivo. Para que eu vou copiar tudo em ficha se já está escrito no livro? Eu simplesmente pôr o papelzinho lá com o título. Né? Então eu falei, é mesmo, para que fazer fichas se você já tem os livros? Né? Então você usa os próprios livros. O único problema é que, por exemplo, quando eu estou escrevendo algum negócio e preciso fazer uma série de citações, né, eu não vou manipular um pouquinho de ficha, eu vou ter que trazer um monte de livro para a mesa. Esse é um problema na hora de escrever. Tá certo? Mas não é um problema tão sério assim. Então, eu nunca tomo nota de nada, eu simplesmente sublinho no livro. E não sublinho tudo, não. Eu só sublinho o que realmente me interessa. Às vezes você pega lá um livro de 500 páginas, eu sublinhei 5 páginas lá no meio, porque eu cheguei ali e falei, é isso que eu estava procurando. Às vezes, infelizmente, acontece isso. Você, para achar uma resposta a um probleminha, você tem que ler um livro inteiro para descobrir que não precisava ler o livro inteiro. Se você ler só aquele pedaço, resolvia. Mas, infelizmente, né, o livro não vem por melhor... Às vezes um índice, né, um índice temático, por mais bem feito que seja, não responde a sua pergunta. Às vezes você tem que ler a porcaria inteira para descobrir um pedacinho lá no meio. Então é o seu interesse que vai. Não existe técnica de estudo. Isso não existe mesmo. Quer dizer, você tem que criar uma técnica de estudo sua. Quer dizer, mesmo que o que você faz está lhe parecendo absurdo, se funciona para você, tá bem. Você tem que achar uma técnica sua. Eu tenho a minha. A minha é o seguinte: o meu interesse, a minha pergunta é o que vai selecionar as leituras. Porque a gente não pode ler tudo. Não é isso? E vai selecionar o que eu vou aproveitar de cada livro. Agora, às vezes chegam às suas mãos livros tão interessantes que você vai ler a coisa inteira e vai sublinhar muitos pedaços. Para você fazer o quê? Você fazer um resumo do livro. Então, aí existe uma técnica, que é você sublinhar as coisas de modo a que uma coisa emende na outra e as partes sublinhadas formem um texto por si. Então, você pega um livro de 500 páginas e reduz para 30. Daí você memoriza a coisa mais fácil. Mas quantos livros merecem ser memorizados desta maneira? Uns poucos. O resto você vai ler só o que lhe interessa. Por exemplo, é bom você ter um faro para você descobrir num livro qual é a parte que te interessa. Depois de alguns anos de prática, você pega e dá uma folheada, pum, achou o que queria. O resto do livro pode conter coisas muito interessantes, mas não interessante para você no momento. Então, não há essa técnica. Embora existam muitas técnicas, você pode, por exemplo, o professor Emílio Mira y López, que é um psicólogo espanhol que morou no Brasil um tempo, escreveu um livro sobre a arte de estudar. Tem muitas dicas interessantes, mas você não vai seguir a técnica dele. Você vai aproveitar uma dica ou outra aqui ou acolá. Tem o livro do Jean Guiton, né, Conseil sur la vie intellectuelle, Conselhos sobre a vida intelectual. Tem o próprio livro do padre Antonin Saint-Ange, que é uma maravilha, mas aquele livro ele não te dá uma técnica, ele vai te dar uma inspiração. Eu acho esse livro uma verdadeira maravilha. Quer dizer, se você não tem ainda o amor pelos estudos, leia o livro do padre Saint-Ange e você vai ficar apaixonado pela coisa. Isso aconteceu para mim.